Olá, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, meus queridos amigos e amigas. Chegamos ao 30º domingo do tempo comum. E neste domingo, a igreja celebra o Dia Mundial das Missões, encerrando o mês das missões, o mês missionário e o mês da obra pontifícia da infância missionária. O mês de outubro conhecido como o mês das missões. Hoje é dia de rezar pelas missões, que é a tarefa primeira da igreja. A tarefa primeira da igreja. Anunciar Jesus Cristo. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo. A igreja é missão. Jesus enviou a igreja para testemunhá-lo, para testemunhar a sua palavra, para continuar a sua obra. Igreja é sinônimo, então, de missão. E nós nos colocamos nessa esteira missionária quando batizados, recebemos a força do Espírito Santo que Jesus prometeu enviar do Pai e de fato o enviou. Quando fomos crismados, confirmamos a nossa fé em Jesus, nós confirmamos também a nossa tarefa missionária, nosso desejo de empreender a tarefa missionária, de divulgar o Evangelho de Jesus, de promover o Evangelho de Jesus, como Paulo, o modelo de pessoa generosa que doou a sua vida em favor do Evangelho. Paulo é modelo de missão, é modelo de missionário. Quando ameaçado de morte, como nos diz a segunda leitura de hoje, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele ameaçado de morte, ele considera a sua morte como uma coroa de justiça, um prêmio por ter dado a sua vida por Jesus. Não considera a sua morte como uma tragédia, como um fim, mas como um prêmio daquele que foi de fato uma testemunha veraz, forte, dedicada ao Santo Evangelho. O mês das missões deste ano tem o tema escolhido pelo Papa Francisco: sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas. É a ordem que Jesus dá aos primeiros discípulos e aos discípulos de todos os tempos, que sejam suas testemunhas até os confins da terra e até os confins dos tempos. Essa é a nossa missão. De outro lado, nós temos duas leituras que continuam naquela abordagem da oração, no tema da oração, como refletimos no domingo passado. E hoje, a oração vista como alguém que se dirige a Deus com piedade e com humildade. Pela oração, nós falamos com Deus com humildade. Não apresentamos a Deus ou não nos apresentamos a Deus de maneira astuciosa, de maneira assim arrogante ou mostrando assim superioridade aos outros. Veja o que diz a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas, as orações dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido. Quem serve a Deus como Deus quer, será bem acolhido pelo próprio Deus. E suas súplicas subirão até os céus, até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, claro, e chega até Deus. Atravessa as nuvens, enquanto não chegar até Deus, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Quer dizer, a prece daquele que faz a vontade de Deus, aquele que pauta a sua vida como Deus deseja, a sua oração será acolhida. A oração do pobre também, do desvalido, do oprimido, simbolizada aqui pelo órfão e pela viúva, chega até o céu, atravessa as nuvens.
A prece do humilde atravessa as nuvens. E a própria prece humilde atravessa as nuvens. E Deus não descansará enquanto não atender. Por que essa leitura é colocada aqui hoje? Justamente para nos preparar para a meditação do Evangelho. Veja, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, que são os versículos que continuam a leitura do Evangelho do domingo passado. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aqui Jesus está dirigindo exatamente para os fariseus. Essa parábola tem endereço certo. Os fariseus que se consideravam melhores, mais santos. A palavra fariseu, a própria palavra fariseu significa separado. Eram arrogantes, se achavam superiores porque cumpriam a lei, todos os ditames da lei, as minúcias da lei. E Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Na sua própria justiça e não na justiça de Deus. E desprezavam os outros. Será que existem ainda pessoas assim que confiam na sua própria justiça, desprezando os outros e não confiam na justiça de Deus? É uma bela pergunta que a gente deve fazer também. E será que a nossa prece é uma prece humilde, de quem reza com humildade, esperando a bondade de Deus nos atender? E diz Jesus: 2 homens subiram ao templo para rezar. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O cobrador de impostos era aquele pecador, considerado gente impura, suja, que não valia nada. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. E agora apresenta as suas obras. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Olha, ele não está rezando com humildade para apresentar a sua súplica ou o seu agradecimento, o seu louvor, a sua ação de graças a Deus. Ele está apresentando a si mesmo como alguém santo e perfeito, como alguém que por sua força própria já se justificou. Eu sou melhor do que esses outros todos. Eu sou melhor do que os outros homens, do que os ladrões, do que desonestos, adúlteros. E como esse cobrador de impostos está aí, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana. Sou piedoso, olha. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Quer dizer, acho que está pronto. Vai ali, faz uma oração dessas, diz que jejua 2 vezes por semana, faz penitência, paga até o dízimo e tá tudo certo. Mas despreza o irmão, despreza o outro. Enquanto isso, o cobrador de impostos, porém, ficou à distância. E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus conclui: eu vos digo que este último, o cobrador de impostos, voltou para sua casa justificado. O outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Guardemos isso na nossa cabeça quando a gente reza também. Na vida prática, no dia a dia, na nossa convivência, em todas as circunstâncias da nossa vida, mas também quando a gente reza. Quem se eleva será humilhado. Quem se coloca acima demais será humilhado. E quem se humilha, quem se reconhece pobre, pecador, como é o caso desse cobrador de impostos, será elevado, será exaltado, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Que mais nós esperamos e queremos do que ser elevado por Deus, ser amado por Deus, ser ouvido por Deus? Meus irmãos, é uma bela lição. Uma bela lição neste dia das missões. Vamos dar testemunho de humildade. Olha, até na oração há arrogância. Há pessoas que usam de arrogância, de autossuficiência, até mesmo diante de Deus, querendo se colocar. Aqui parece que a pessoa se coloca até na altura de Deus. Eu sou melhor do que os outros? Eu não sou como esses aí, desonestos, ladrões?
E o outro lá no fundo, lá atrás, nem sequer ousava levantar os olhos e rezava humildemente: meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pobre pecador. E foi só isso que ele disse, mais nada. Foi só isso que ele rezou, reconheceu a sua fragilidade, o seu limite. E Jesus diz que ele voltou justificado. E justificado por Deus. O outro precisa de ser justificado por Deus, ele mesmo já se justificou. Eu pago o dízimo. Eu faço penitência. Eu rezo. Eu não sou o quê? Mas a soberba tomou conta do coração. Não deixemos que a soberba tome conta do nosso coração. Em hora nenhuma da nossa vida. Muito menos quando a gente reza. Encerrando esse mês missionário, é claro que ainda estamos no dia 23 e o mês acaba no dia 30, óbvio. Vamos rezar pelas missões. Vamos nos imbuir também do espírito missionário de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E vamos manter a nossa vida em estado de oração. Assim como a igreja deve viver em estado permanente de missão, porque ela é missão, o missionário também deve manter-se em estado permanente e perseverante de oração, mas de oração humilde, de oração que se oferece a Deus, que se reconhece dependente do amor e da força de Deus. E tudo que vier será lucro, será bem. E até quando a gente passar pela morte, até na enfermidade, que são momentos terríveis, são momentos difíceis, quando a gente sente de fato o limite da nossa humanidade, nós viveremos com maior tranquilidade. E Deus nos atenderá. Nós sabemos que essa vida vai passar, que esse corpo mortal um dia será desfeito. Porque ele é simples, ele é pobre, ele é mortal. Mas seremos revestidos da luz de Deus. Receberemos um corpo glorioso quando Jesus voltar, porque o veremos tal qual ele é, como nos diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Não mais um corpo mortal, mas um corpo glorioso, revestido da glória de Deus. Para isso, rezemos com humildade, perseverança, afastemos de nós todo espírito de soberba e nos coloquemos à disposição de Deus, ao nos colocar também à disposição dos nossos irmãos, especialmente dos irmãos que mais sofrem. Olha, no momento de dor, de tristeza, no momento de doença, seja doença espiritual, seja doença da alma, da mente, seja doença do corpo, a gente percebe o tanto que nós precisamos uns dos outros. E quando a gente está forte, saudável, parece que nós nos esquecemos que há outros que estão sofrendo e não somos capazes de estender a mão. É hora, meus irmãos, de estender a mão para os irmãos. Não de forma interessada, para que quando eu cair em estado de doença, alguém me atenda. Mas certamente, se somos pessoas que cuidam dos outros, que têm amor ao próximo, que atende o doente, o órfão, o faminto, quando a gente, por acaso, se isso vier a acontecer, a gente adoecer, certamente Deus nos enviará pessoas que serão verdadeiros anjos, que vão nos socorrer, vão nos ajudar também. Olha que bondade, isso é a comunidade cristã, um ajuda o outro em suas necessidades e nos momentos difíceis da vida. Mas só será capaz disso a pessoa que reza, como vimos no domingo passado, que reza com perseverança, mas a pessoa que reza também com humildade e não o autossuficiente, o que pode tudo, o que acha que pode tudo. Isso é soberba, isso é arrogância, autossuficiência que não salva, que só traz perdição para si próprio e para os outros, porque o soberbo, o autossuficiente não deixa Deus penetrar. Para quê? Já está cheio de si, não tem espaço para Deus. O simples e humilde abre-se para Deus e deixe-se encher de Deus, do seu amor, da sua força, da sua luz, do seu Espírito Santo, que é o Espírito da vida, que é o Espírito da força, que é o Espírito que dá alma, que é o Espírito que anima, é o Espírito que nos incentiva a ir para frente. Peço a você
Primeiramente eu peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que te livre de todas as tentações, de todos os males, te conserve em paz, em saúde, tanto saúde mental, quanto saúde espiritual, quanto saúde física do corpo. Te peço a inscrição neste canal agora sim. Te peço a inscrição aqui neste nosso canal e, mais importante, um like, né? O seu compartilhamento deste vídeo para outros irmãos. Faça uma oração aí nesse espaço reservados para o comentário. Escreva alguma mensagem, escreva aí uma oração por alguém, por você mesmo, por mim. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Com humildade e com confiança. Que Jesus Cristo seja conhecido até os confins do mundo e dos tempos. Conhecido, amado, e que a sua palavra seja vivida por nós e, a partir da nossa vivência, seja testemunhada também para aqueles que ainda não creem. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.